passem nos canais dos meus parceiros da Aliança Z, links na descrição. Antes de tudo, gostaria de mandar um parabéns super atrasado pro Sirchad BR, foi um mês de atraso, mas antes tarde do que nunca, RSRS. Olá pessoal, aqui quem tá falando é o Time Breaker Teorias, e hoje trago para vocês a mais nova teoria do canal. O que teria acontecido se Dragon Ball e o UCM se passassem no mesmo mundo? Espero que gostem. E antes do vídeo, gostaria de avisar que criei um servidor do Discord, entrem lá se quiserem interagir comigo, link na descrição. Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. O que teria acontecido se Dragon Ball e o UCM se passassem no mesmo mundo? Nossa história começa no início dos tempos, quando os 18 universos estavam ainda no início de sua criação. Na árvore divina no mundo dos Kaioshins, brotaria um fruto dourado, e como de costume, desse fruto nasceria um Kaioshin normalmente. No entanto, esse Kaioshin seria diferente dos outros, além de ter uma aparência um pouco diferente. Ele era um verdadeiro prodígio, tendo facilidade em dominar magias avançadas, e um poder de luta bem mais alto que o normal, que o colocava em pé de igualdade com vários deuses da destruição. Esse Kaioshin estaria acima de qualquer outro de sua espécie na época em questão de poder e habilidade. Sendo assim, ele seria nomeado como Teonia Bovial. Suas habilidades e aptidões incomuns chamariam a atenção de Zeno e Daishikan, que primeiro confirmariam se ele era mesmo um Kaioshin e não um Ma-Kaioshin, que são os Kaioshins malignos que nascem de frutos dourados podres, e que normalmente são os que têm um poder de luta muito acima do normal, e depois de confirmar que Teonia Bovial não era um Ma-Kaioshin, garantiriam que ele tivesse um melhor treinamento possível, para que ele atingisse o ápice do seu potencial. Após receber um treinamento adequado para alcançar o máximo de suas habilidades, Zeno encarregaria Teonia Bovial da importante tarefa de ser o primeiro Kaioshin do Universo 7, e encher esse universo, ainda bem vazio de planetas vida. Teonia Bovial então iria para o Universo 7, onde, como lhe foi ordenado, ele começaria a encher o universo de planetas vida. No entanto, mesmo para um Kaioshin poderoso como ele, criar planetas e novas espécies era algo extremamente difícil e demorado. Percebendo isso, Teonia Bovial, que era um Kaioshin bem inteligente, começaria a buscar maneiras mais rápidas e eficientes de encher aquele universo de vida. Ele então criaria a primeira raça inteligente do Universo 7, os Celestiais, seres poderosos, gigantescos e inteligentes que o ajudariam na criação do universo, criando vários planetas e civilizações. No entanto, após anos criando planetas e novas espécies junto dos Celestiais, Teonia Bovial perceberia que a criação ainda estava lenta demais. Ele então teria uma ideia, e usando de suas incríveis habilidades mágicas, ele faria uma grande combinação de feitiços, sendo alguns considerados antigos até para aquela época, alguns não, e alguns até criados por ele mesmo. Com essa grande combinação de diversos feitiços, Teonia Bovial criaria 6 joias, cada uma ligada a uma parte da existência do Universo 7, as joias do infinito. O Kaioshin então usaria o poder das joias para encher o universo de vida, criando diversos planetas, galáxias e diversas espécies de criaturas vivas em um piscar de olhos. Tendo cumprido sua missão de criar planetas vida, Teonia Bovial passaria a apenas observar o desenvolvimento da vida no universo, sem mais intervir diretamente, sem necessidade, como um Kaioshin normal costuma fazer, enquanto os Celestiais começariam a fazer o que faziam ou fazem no UCM original. Milhões de anos depois, Teonia Bovial receberia um jovem aprendiz, que seria seu substituto no futuro. Ele então começaria a passar parte de seu conhecimento para o jovem Kaioshin, e ao contar sobre as joias do infinito para seu novo aprendiz, o mesmo ficaria espantado, e questionaria se não eram perigosas demais essas joias, pois nas mãos erradas o Universo 7 poderia ser totalmente destruído por elas. Teonia Bovial perceberia que seu aprendiz tinha razão
razão, pois ele não estaria ali para sempre para evitar que as joias estivessem longe de seres mal intencionados. Ele então decidiria que o mais seguro seria manter as joias separadas, e com o poder das próprias joias, espalharia elas pelo universo, onde cada uma iria para um canto desconhecido até por ele. O jovem Kaioshin, após presenciar tudo isso, perguntaria para seu mestre se não era melhor ter destruído as joias. Teone Abovial então perceberia a cagada que tinha feito, e inventaria uma desculpa qualquer para seu aprendiz não perceber seu ato de burrice. Após isso, vários bilhões de anos se passariam, e no planeta Terra estaria ocorrendo a grande Segunda Guerra Mundial. Agora eu irei explicar como é a formação geopolítica da Terra nesse universo. Basicamente, o mundo inteiro funciona de forma parecida aos Estados Unidos aqui no mundo real. Os países são como se fossem os estados, cada um com suas próprias leis e regulamentos. Os governantes de cada país são como os governadores, enquanto o rei do mundo é como se fosse o presidente. Os governantes de cada país podem ser reis, presidentes ou primeiros ministros. Cada país opera de forma independente, mas todos respondem ao governo mundial. Todos obedecem às ordens do rei do mundo. Os únicos países que não respondem ao governo mundial são os dominados por ditaduras, como por exemplo a União Soviética ou a Coreia do Norte. A Alemanha nazista e a Itália fascista também não obedecem ao governo mundial. De volta à Segunda Guerra Mundial. Nesse mundo, o Japão estaria do lado dos aliados e não do eixo, pois é nele a sede do governo mundial. Em meio a essa grande guerra, teríamos os acontecimentos do filme Capitão América, o Primeiro Vingador, ocorrendo de forma quase igual. Isso até logo após o Capitão América realizar um resgate do Bucky junto de vários soldados, e ter seu primeiro encontro com Caveira Vermelha, em uma base da Hydra, onde após contar para o exército sobre o mapa com as bases da Hydra que ele havia visto, ele junto ao seu comando selvagem iniciariam sua missão de destruir todas as bases da Hydra. Ao mesmo tempo, o Japão seria um dos principais alvos do exército nazista, pelo fato de ser onde fica a capital do governo mundial. Devido a isso, o Japão seria várias vezes atacado por tropas nazistas, que sempre seriam detidas pelo exército real, que era o mais poderoso do mundo. Em um desses ataques, o exército real teria a ajuda do grande mestre Kami e seus jovens discípulos, Gohan e Kutelo, que estavam no local do ataque em questão, onde suas grandes demonstrações de poder chamariam a atenção do exército real, que imploraria pela ajuda deles na guerra. No entanto, o mestre Kami diria que ele era um velho artista marcial, e não um soldado. Ele não tinha um menor interesse em arriscar sua vida para lutar em uma guerra. No entanto, Gohan diria que ele tem interesse, e que ele queria ajudar o mundo que se encontrava naquela difícil situação, se seu mestre permitisse. O mestre Kami diria que o desejo de Gohan era nobre, e que se ele queria isso, que ele fosse em frente, mas mestre Kami pediria que Gohan tivesse cuidado. Son Gohan então se uniria ao exército real, e seria mandado para a Europa para lutar na guerra. Ele teria êxito em todas as missões que ele fosse mandado, e um dia, ele seria mandado para ajudar o Capitão América e o Comando Selvagem na invasão de uma base da Hydra. Na invasão em questão, os poderes e habilidades de Gohan chamariam a atenção do capitão, que até chegaria a se perguntar se Gohan também era um super soldado, enquanto as grandes habilidades e ótima liderança do capitão chamariam a atenção de Gohan. Os dois desenvolveriam um grande respeito e admiração um pelo outro, e após a invasão eles conversariam e desenvolveriam uma pequena amizade. Com isso, Gohan participaria de mais algumas invasões junto ao capitão e os outros, mas não demoraria muito para ele ser mandado para um lugar onde precisavam mais dele, e com isso ele se despediria de seu novo amigo e iria embora. Depois disso, teríamos a missão onde Bucky supostamente morreria, e a batalha final, onde o Caveira Vermelha seria enviado para Vormir pelo Tesseract, e onde o Capitão América pousaria o avião no gelo para salvar incontáveis vidas, igual foi na história original.
Son Gohan, ao ficar sabendo da aparente morte de seu amigo Steve Rogers, ficaria bem triste, mas ele ficaria mais inspirado a lutar do que nunca, e continuaria ajudando os aliados contra o Eixo até o fim da guerra, ganhando até medalhas de honra ao mérito no caminho, e depois disso voltaria ao Japão, onde reencontraria seu mestre, e voltaria a lutar em torneios como um artista marcial, até se aposentar e ir morar no Monte Paozu. Nesse mundo, como o Japão está do lado dos aliados, Hiroshima e Nagasaki não ocorreriam, sendo a derrota da Alemanha nazista o acontecimento que marcaria o fim da Segunda Guerra, e alguns testes da bomba atômica divulgados ao público, o acontecimento que marcaria o início da Guerra Fria, que, como no mundo real, terminaria nos anos 90 com o fim da União Soviética. No ano de 1992, no planeta Vegeta, Bardock descobriria sobre os planos de Frieza de destruir o planeta e acabar com os Saiyajins. Por isso ele e sua esposa Gine enviariam seu filho mais novo, Kakaroto, para a Terra, para assim salvar sua vida. O destino de Bardock e do planeta Vegeta após isso seria o mesmo da história original. Na Terra, como na história original, Kakaroto seria encontrado por Son Gohan, que o criaria como seu próprio neto, e daria a ele o nome de Goku, que nessa história também bateria sua cabeça, perdendo suas memórias e sua selvageria Saiyajin. Em 1995, teríamos os eventos do filme Capitã Marvel, que ocorreriam normalmente sem muitas diferenças. Em 2000, Goku se transformaria em Ozaru durante uma noite de lua cheia, e acabaria matando seu avô Gohan. Um ano depois, em 2001, Goku conheceria Bulma e começaria sua aventura em busca das esferas do dragão. A saga Pilaf seria igual à história original, assim como o treinamento de Goku e Kuririn com o Mestre Kami, e o 21º Torneio de Artes Marciais também. Os eventos do torneio de artes marciais acabariam chamando a atenção da SHIELD e de outras organizações secretas, pelo fato de um dos participantes ter destruído a Lua, mas graças ao incrível disfarce de Mestre Kami, as investigações sobre o paradeiro de Jackie Chun não levariam a nada. Pouco depois disso ocorreria a saga Red Ribbon, que também seria igual à história original, e os eventos dessa saga também chamariam a atenção da SHIELD, pois a Força Red Ribbon era o maior exército terrorista do mundo, e a maior ameaça militar desde a Hydra, e a total destruição, do dia para a noite, de uma organização criminosa contra a qual até a SHIELD e os exércitos mundiais tinham dificuldade de lidar, realmente deixariam o pessoal da SHIELD e de vários governos do mundo espantados e curiosos para saber o que havia acontecido. As investigações da SHIELD então os levariam a descobrir que uma única pessoa sozinha havia derrotado toda a força Red Ribbon, o que despertaria muito o interesse de Nick Fury, que teria um grande desejo em descobrir quem era esse herói misterioso com habilidades claramente sobre-humanas, para talvez adicioná-lo à iniciativa Vingadores. No entanto, mesmo investigando durante anos, a SHIELD não conseguiria descobrir a identidade do responsável por vencer a Red Ribbon. Em 2004, ocorreria a saga do 22º Torneio de Artes Marciais, que também seria igual à história original. A SHIELD, ao ficar sabendo que Jackie Chun teria participado desse torneio, se arrependeriam de não terem ficado de tocaia para tentar capturá-lo e interrogá-lo caso ele aparecesse no torneio de novo, e com isso a última chance da SHIELD de descobrir quem era Jackie Chun iria pro saco. Depois do torneio de artes marciais, nós teríamos a saga Piccolo Daimao, que seria também muito semelhante à história original, onde quando Piccolo Daimao anunciasse seu reinado na televisão, o pânico tomaria conta do mundo. Todos os países do mundo não saberiam o que fazer, pois Piccolo havia conseguido subjugar sozinho todo o exército real, que era o exército mais poderoso do mundo. Então nenhum outro exército de nenhum outro país poderia contra ele, além de que ele tinha como refém o atual rei do mundo. Então todas as nações estariam completamente sem rumo naquela situação. A SHIELD também se veria de mãos atadas, e a coisa estaria tão feia, que Nick Fury estaria cogitando a possibilidade de chamar a Capitã Marvel.
Tony Stark estaria em casa junto com a Pepper com Rhodes e com Happy, tensos acompanhando as notícias. No Rio de Janeiro, Bruce Banner também estaria acompanhando tudo pela televisão, e estaria pela primeira vez em sua vida considerando usar o Hulk para enfrentar um inimigo. O mundo estaria dominado pelo pânico e pelo medo, mas aí os eventos se desenrolariam de forma parecida com a história original, e Goku derrotaria Piccolo Daimao, salvando o mundo e pondo fim a todo o medo, pânico e tensão. Como na história original, o Rei do Mundo contaria para a mídia sobre o garoto que havia derrotado Piccolo, e pouco depois Goku apareceria no local da batalha, procurando pelo seu bastão mágico, e com isso seu rosto apareceria nas televisões de todo o mundo. Dessa vez a SHIELD não teria muitos problemas para descobrir a identidade de Goku, e eles não só descobririam quem ele é, como sua aparência bateria com as descrições que eles tinham conseguido na investigação para descobrir quem havia derrotado a Rede Ribbon. Com isso a SHIELD tomaria conhecimento de todos os grandes feitos de Goku, e ele seria um dos principais cotados para participar da iniciativa Vingadores. Em 2007, 3 anos após Piccolo Daimao, e após Goku ter ido treinar com Kami-sama, a saga Piccolo Jr. aconteceria normalmente, com praticamente nenhuma diferença, terminando com Goku indo embora para se casar com Titi. Em 2008 teríamos os eventos dos filmes Homem de Ferro e O Incrível Hulk. Em 2010 teríamos os eventos de Homem de Ferro 2. Em 2011, rolariam os eventos do filme do Thor, e do final do filme, Capitão América o Primeiro Vingador, com o Capitão acordando após ser descongelado. E então chegaríamos em 2012, Goku estaria pegando madeira a pedido de Titi, quando de repente ele ouviria alguém dizer: "Olha, não foi nada fácil descobrir onde você mora. Quem é você?" Nick Fury, diretor da SHIELD. SHIELD? Nunca ouvi falar. É uma organização secreta que monitora e protege o mundo de ameaças. E o que vocês querem comigo? Nós queremos a sua ajuda para salvar o mundo. Me conte mais. E então? Será que Goku se tornará um Vingador? Isso só na próxima parte. E então galera, esse foi o vídeo. Deixem o like e se inscrevam no canal. Até a próxima galera e tchau.